Olá, tudo bem? Que saudade que eu estava de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Muita saudade. Estava bem ausente, né? Passei aí um mês ausente daqui, mas por uma boa causa. Tava de férias, tirei umas férias e trabalho junto, mas tentei me desconectar um pouco. E aí, eu já estava com muita saudade de vir aqui conversar com vocês e estou com a minha caixinha de perguntas cheia. Oi, amiga! Parabéns pelo nosso dia! Para quem não sabe, hoje é dia do advogado. Então, aproveito esse momento para cumprimentar, em nome da doutora Fabrícia, que me assiste agora, todos os outros colegas advogados pelo seu dia. Dia muito especial, né? Eu coloquei até na minha postagem que eu fiz, que hoje é dia daquelas pessoas que abrem mão dos seus próprios problemas para resolver e solucionar os seus problemas. Então, realmente é um profissional que se dedica a seu favor, que se dedica para o seu bem. Então, como eu estava falando, faz tempo, né? Tava bem sumida aqui e tava com muita saudade. E aí eu tenho meu canal do YouTube e tô muito feliz lá com o meu canal do YouTube, aqui também, mas eu recebo muitas perguntas por lá. Aqui no Instagram, eu não sei o que houve, as minhas caixinhas de perguntas, eu abri ontem, eu recebo elas, aparece pra mim ali nas notificações as perguntas, mas quando eu clico na caixinha, as perguntas não aparecem, tá dando uma informação lá de privacidade, segurança, que eu não tô conseguindo acessar essas perguntas. Já enviei uma mensagem pro Instagram para ver se eles me dão uma solução. Eu verifiquei até na internet que tem outras pessoas também com esse mesmo problema e vou ver se eles conseguem resolver. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas que eu recebo lá no YouTube e as perguntas também que eu recebo às vezes nas mensagens. Sempre que dá, o meu objetivo, como eu falei, com esse canal é de esclarecimento, é de trazer informação, é de alguma forma poder chegar a informação para o maior número de pessoas. E com essa informação que as pessoas utilizem ao seu favor, para o seu bem, para tentar prevenir algum problema, tentar, trazer alguma solução para algum problema. Então, esse é o intuito deste canal. Então, vou ler a primeira pergunta, tá? A pergunta é bem extensa, que eu recebi de Leandro Santos, tá? Ele me botou o seguinte: Olá, Gisele, eu quero comprar uma casa, mas o dono disse que só tem o contrato de compra e venda no nome dele. Ele não tem a escritura do imóvel. Apesar dele dizer que na cidade onde está o imóvel, 90% das pessoas não tem escritura. Ele disse que pode fazer a escritura, que pode me vender. Está parecendo com uma cidade muito conhecida, né? Muito parecido com a nossa realidade, essa pergunta. Mas ele não é de Garopaba, essa pessoa que está me fazendo essa pergunta. Eu nunca comprei um imóvel antes, sempre pesquisei através de corretor. As casas desse homem é muito linda e eu me interesso. Nesse caso, eu pagarei direto a ele o valor à vista. Minha pergunta é: quais os passos devo tomar agora? A gente vai junto no cartório fazer o contrato de compra e venda, do nome dele para o meu nome. Reconhecer firma. E daí em diante, o que acontece? Quando ele me der o contrato de compra e venda, mais a escritura, eu devo pagar ITBI? E depois pagar IPTU, eu já posso pôr no cartório e registrar o imóvel no meu nome? Existe mais alguma coisa? Tô super nervoso e com medo porque eu nunca comprei um imóvel antes e esse que eu vou comprar à vista custa 190 mil reais. Olha só, diversas vezes eu vim aqui
conversar com vocês. Relatei situações reais de clientes que, ao adquirir um imóvel, ao realizar um contrato, ao assinar um contrato, sem antes a orientação de um profissional e especialista, tiveram problemas. Esse caso pode ser que ele compre e não aconteça nada. Pode ser? Pode, né? Eu tenho certeza que algum de vocês que me escutam vão me dizer, ah não, mas o João, ou sei lá, o fulano de tal, comprou ano passado, ano retrasado, ou há 10 anos, ou meu pai comprou só com contrato de compra e venda e não deu nada. E hoje ele mora na casa e tá tudo bem. Sim, isso acontecia muito e realmente muitas pessoas compraram dessa forma e não deu problema. Mas hoje a nossa realidade é muito diferente. E esse tipo de relação de contrato informal, porque por mais que tenha um documento realizado, mas quando esse documento é realizado pelas partes, sequer pode ser reconhecido como um documento formal, porque realmente um documento de contrato de compra e venda, ele exige muitas formalidades e muitos cuidados. Coisas que um particular que vai comprar e o particular que vai vender não vai ter esse cuidado. Por isso, a minha orientação, né, para esse cliente que me escreveu esse texto enorme, né, e ele está nervoso por comprar esse imóvel de R$190 mil à vista e só com contrato de compra e venda, é uma preocupação real e é uma preocupação que deve sim ser levada em conta. Por quê? Porque a propriedade, como eu já falei aqui diversas vezes, ela só é adquirida através do registro, através da matrícula. Enquanto você não tiver a matrícula, o registro desse imóvel, aquele documento, aquela certidão de propriedade que você retira lá no cartório de registro de imóveis, você não tem a propriedade. Você ainda é um mero posseiro. Enquanto você é um mero posseiro, se alguém tiver esse documento de propriedade, a sua propriedade vai estar prejudicada e várias situações podem acontecer, inclusive você perder esse imóvel. Então, já que você vai fazer um investimento de R$190 mil, pega parte desse valor, que geralmente é 10% desse valor, procura um advogado da sua confiança, procura um especialista para que ele lhe garanta a realização de um bom negócio. Porque apenas um profissional, ele vai poder analisar, a gente chama isso de due diligence. No due diligence do direito imobiliário, nos contratos, nas relações de compra e venda, é analisado diversos documentos do imóvel, documentos desse vendedor e algum documento específico técnico. Às vezes esse imóvel pode fazer parte de uma APP, que é uma área de preservação permanente, ou de uma área da União, da Marinha. Então, assim, tem diversos poréns que devem ser analisados e apenas, somente, um profissional especialista na área vai poder analisar. Porque você vai olhar o documento, a pessoa vai dizer que tá tudo certo, você pode acreditar nela, pode dar tudo certo, mas pode também dar tudo errado. E aí é aquela sensação, né? O que é melhor? Você pegar, investir, já que você está gastando R$190 mil, é melhor você pegar 10% desse valor, ou sei lá, eu estou chutando aqui, né? Mas contratar um profissional para te dar uma garantia da realização de um bom negócio, ou você pagar os R$190 mil, não quero contratar ninguém, não quero gastar mais nada e correr esse risco. Sabe aquele ditado que o barato sai caro? É essa situação. Então, para o Leandro Santos, que me fez essa pergunta, a minha resposta para ele é: não assine nada sem antes contratar um profissional da sua confiança e especialista em contrato de compra e venda, para que ele possa elaborar esse documento, mas antes de elaborar esse documento, ele realizar a due diligence,
que é essa verificação, essa apuração dos documentos do imóvel e do comprador, do vendedor. Porque assim, ó, tem outra situação que deve ser muito levada em conta. Esse vendedor, ele é capaz? Ele pode vender esse imóvel? Ele é casado? Ele é divorciado? Ele é viúvo? Esse imóvel é só dele? Aí ele me disse que ele está comprando, na verdade, uma casa. Então, se ele está comprando uma casa, é dentro de um imóvel de posse, provavelmente, porque não tem matrícula. Ou tem matrícula do imóvel e só não tem a casa averbada. Então, tem vários poréns para ser analisado. E outra coisa, pode ser regularizada essa casa que ele está comprando? Será que pode? E sabe o que eu falo mais também? Quando a gente faz essa due diligence, contrata um advogado para fazer essa análise, muitas vezes, na maioria das vezes, você acaba economizando, porque você consegue barganhar o preço pro vendedor, porque o advogado ele vai pontuar os defeitos desse imóvel. Então o advogado ele vai pontuar, olha, ele tá te vendendo por 190 mil, mas você vai ter que gastar tanto para regularizar esse imóvel. E aí você consegue barganhar com ele. Olha, eu vou ter que gastar, sei lá, 20 mil, 30 mil para regularizar esse imóvel. Então vamos dividir esse custo. Então faz uma negociação, né? Divide esse custo, diminui o preço da venda. Então a gente consegue apresentar, depois que a gente faz uma análise minuciosa com os documentos, a gente consegue apresentar uma solução. Às vezes, a solução ainda vai ter risco. Mas aí é o risco do comprador consciente, né? Eu tive uma situação de um cliente que me procurou e que estava comprando, na verdade ele já estava comprando, tá? E um imóvel que estava em fase de uso capião, uma uso capião judicial. E aí ele falou, olha Gisele, na verdade eu quero te contratar para fazer o contrato, para me dar garantias, mas eu já falei com a advogada que está fazendo uso capião, tá tudo certo. Já tá em fase final e eu já falei também com o vendedor, tá tudo bem, já fechei valor, forma de pagamento, eu só preciso mesmo fazer o contrato para que eu tenha garantias. Aí eu falei pro meu cliente, contrato não dá garantia. Por quê? Porque eu posso fazer um contrato incrível, eu posso fazer um contrato maravilhoso, mas se eu não analisar os documentos desse vendedor e desse imóvel, eu posso estar colocando o cliente numa grande roubada. Por quê? Porque talvez esse vendedor ele nem poderia vender esse imóvel. Então esse contrato não vai ter validade. Ou, por mais que tenha validade, mas esse vendedor ele é insolvente. O que é isso? Ele não tem patrimônio. Ele não tem bens para garantir para que o meu cliente, no caso de um desfazimento de contrato, ele receba esse valor de volta. E aí, do que vai adiantar um belo contrato? Um contrato lindo, maravilhoso, cheio de cláusulas e o meu cliente não puder rever esse dinheiro de volta. Meu cliente vai sair satisfeito? Porque o meu cliente não quer saber o que vai ter no contrato. Ele não quer saber o que eu vou colocar no contrato. Ele quer saber do resultado. Ele quer saber se vai dar certo ou não vai. Ele quer saber se o contrato for desfeito, ele tiver qualquer problema, ele vai receber o dinheiro de volta. É isso que o cliente quer. E é isso que as pessoas têm que criar a consciência, os advogados principalmente, né? Porque não adianta a gente fazer um contrato lindo, cheio de cláusulas, cheio de regras, se depois, na prática, ela não vai ter resultado. Então é isso que eu falo para os clientes, sabe? Por isso que a prevenção, esse contrato preventivo, essa consultoria preventiva, ela é, assim, essencial na hora de um contrato de compra e venda. Sem essa consultoria, aquele advogado que apenas realiza contrato de compra e venda, ele não vai te garantir o resultado desse contrato, um resultado eficaz desse contrato, porque é necessário a análise dos documentos do imóvel e desse vendedor. Aí sim, com essa análise, a gente consegue dar uma resposta positiva para esse cliente. E a resposta, às vezes, vai ser negativa. Como esse exemplo que eu falei para vocês, desse caso que o cliente estava comprando um imóvel que estava em processo de uso capião, a minha resposta para ele foi negativa. Eu falei para ele, olha, o teu risco é tanto, esse imóvel ele está em discussão, tem um recurso, tem herdeiros discutindo a posse desse imóvel,
Era uma usucapião que já se arrastava por 10 anos, estava ainda em primeiro grau. Ele provavelmente, esse imóvel, se eles não realizarem um acordo, vai se arrastar por mais 10, 15 anos. E o meu cliente ia ficar no meio dessa briga. E aí a gente identificou essa problemática desse terreno, eu apresentei essa problemática para o meu cliente, ele analisou o risco, né? Nós analisamos o risco, aí o valor do imóvel que estava sendo apresentado por um valor diminuiu drasticamente, porque ele teria que investir muito dinheiro na regularização desse imóvel. Nós tentamos fazer uma mediação e uma conciliação para tentar resolver esse procedimento de usucapião. Nós não conseguimos, nós vimos que ali era uma briga muito grande e de longa data e que a gente não ia conseguir resolver fácil. E aí meu cliente resolveu não comprar. Então, nesse caso, o meu cliente fez um ótimo negócio ao me contratar para fazer essa consultoria e se prevenir de um problema que ele nem imaginava que existia. Se ele não vem aqui no escritório e contrata num escritório especialista que faça esse tipo de trabalho de prevenção, que tenha esse cuidado de realizar uma due diligence, e ele contrata apenas alguém para elaborar o contrato de compra e venda, ele jamais ficaria sabendo dessa situação antes, né? Ele iria ficar depois, porque ele ia querer o documento no nome dele e ele não ia conseguir. Vejam que isso já faz 2 anos e a usucapião continua se arrastando. Na mesma fase de quando a gente consultou há 2 anos atrás. Então, cuidado, né? Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de contrato. Deve-se ter muita cautela, muito cuidado. E lembre-se que o barato sai caro. Aquela economia que você vai ter de, eu vou fazer o contrato com o modelinho do Google e vou fazer o contrato. Ele disse que tem contrato de compra e venda, ele tá lá no imóvel, eu acredito nele e vou fazer. Semana passada, uma cliente chegou aqui também, comprou um terreno, uma área grande em outra cidade e me trouxe os dados do vendedor e falou, o vendedor é esse senhor, ele é divorciado e pode fazer o contrato. Aí essa situação a gente sabe que pessoa de idade, ela se separa de fato e ela se autodenomina de divorciada. Isso é 90%, tá? E pessoas mais novas se divorciam, se nomeiam, se autodenominam de solteiros, tá? E eu já botei aqui uma vez, até causou uma polêmica enorme, porque eu falei, uma vez casado, nunca mais solteiro. Ou você vai ser viúvo, ou você vai ser divorciado. Solteiro nunca mais. Então, para todos os casados, tem que lembrar disso, porque nunca mais vai ser solteiro. Nunca mais o seu estado civil vai ser solteiro. Ou é viúvo, ou é divorciado. E aí as pessoas ficam, meu Deus, mas como? Mas eu sou solteiro. Não, você não é solteiro. Se você casou uma vez, você é divorciado ou viúvo. E aí essa cliente falou, não, ele é divorciado. Eu falei, tudo bem, onde que foi o casamento dele? Pra eu pedir uma certidão de casamento dela. Não precisa. Ele me disse que é divorciado. Eu falei, não, a gente tem que tomar esse cuidado. Se você tá me contratando pra fazer um trabalho, eu tenho que fazer um trabalho de excelência. Eu não posso fazer um trabalho de qualquer jeito. E aí, fomos, né? Na verdade, eu nem pedi, tá? A certidão de casamento. Eu nem precisei pedir. Eu liguei pro cartório de registro civil, da onde ela me disse que ele havia casado, e perguntei, tem uma certidão de casamento do fulano de tal aí? Aí a pessoa me disse sim. Eu falei, tem alguma verbação de divórcio ou de óbito, né? Pra ver se ele era viúvo? Tem alguma verbação nessa certidão de casamento? E a pessoa me respondeu que não. Ou seja, ele ainda é casado. Eles não vivem mais juntos há mais de 20 anos, mas eles são casados. Então vejam a problemática que essa minha cliente poderia se envolver se eu não tivesse essa cautela
de consultar e verificar uma informação passada pelo vendedor. O vendedor jurava que era divorciado. E ele não fez isso de má fé. Para ele, uma pessoa de idosa que está separado de fato há mais de 20 anos, ele é divorciado. Ele se apresenta como divorciado. Mas, gente, ele é casado? Ele é separado de fato? Mas o estado civil dele é casado? E o casamento dele ainda era universal de bens, o regime. Então, é necessário, é imprescindível a assinatura da esposa dele na venda desse imóvel. Então, vocês entendem, assim, ó, o que eu quero trazer aqui para vocês é as problemáticas do dia a dia e que, claro, com o olhar de um especialista, a gente consegue solucionar. São detalhes que pra gente é rotina do dia a dia, mas que pra pessoa que tá fazendo essa negociação não é. E aí pode acabar se envolvendo num problema muito sério. E até, imagina, se a gente não pega a assinatura dessa... Tanto que daí quando eu falei assim, não, ele é casado e ela tem que assinar. Nossa, esse senhor enlouqueceu. Como? Eu sou separada há 20 anos, ela já até tem outro marido. Eu falei, mas no papel você é casado e ela tem que assinar. E ele teve que ir lá pegar a assinatura dela. Então, assim, ó, imaginem o problema, né? Gente, acho que é isso. Conversamos aqui bastante. Quem tá entrando agora, nós falamos aqui de uma pergunta, tá? A minha ideia é todos os dias, a partir de hoje, vir aqui às 11 da manhã, conversar com vocês, respondendo uma pergunta que eu tenha recebido, tá? Eu tô com muitas perguntas atrasadas e eu quero responder, eu quero sanar essas perguntas. Porque eu sei que respondendo a pergunta de uma pessoa, às vezes é a dúvida de várias. E eu consigo ajudar de alguma forma vocês, tá? O meu intuito é levar informação para que esclareça, para que vocês abram assim o horizonte, né? Que vocês consigam lidar melhor com essas situações do dia a dia, consigam tomar melhores decisões, né, nesse tipo de situação. O caso dessa cliente, a gente resolveu com uma ligação para o registro civil, né? E verificando que realmente esse senhor era casado. Então, são detalhes que a gente consegue resolver e evitar problemas enormes que poderiam ser causados com a falta desse cuidado, a falta dessa cautela. Certo? Então, já são 11h45, vou finalizar por aqui. A ideia é que sejam lives de meia hora, todos os dias às 11 horas, tá? Vou tentar, prometo, vou tentar. Estava com muita saudade também de estar aqui e quero criar o hábito, né? Porque aí eu sei que se eu crio o hábito, também eu consigo melhorar a minha audiência. Mas também eu sei que 11 horas não é todo mundo que vai conseguir estar aqui. E eu sei que tem muitas pessoas que assistem depois esses vídeos e eu fico muito feliz porque o meu objetivo é levar informação, levar conteúdo de qualidade, levar informação. Tá certo? Um bom resto de semana, um bom dia e até logo!